Muitas vezes, a partir de dois vetores tridimensionais conhecidos, eu desenhei aqui A e B com um ângulo θ entre eles, nós precisamos encontrar um terceiro vetor que seja ortogonal tanto a A quanto a B. Então, vou desenhar um terceiro vetor aqui, o vetor C. E ele é ortogonal ao vetor B, ou seja, 90 graus entre B e C, e é ortogonal também ao vetor A. Aqui 90 graus também. O que nós vamos tentar fazer nesse vídeo é encontrar esse vetor. Encontrar as coordenadas C1, C2 e C3 a partir das coordenadas de A e B que a gente conhece. O ponto de partida é usar um teorema do produto escalar. O teorema diz assim, se eu tenho um produto escalar entre dois vetores, esse produto é igual ao módulo, multiplicação dos módulos dos vetores, então módulo de U, módulo de V, pelo cosseno do ângulo entre eles. Então, θ é o ângulo entre esses dois vetores. Se esse ângulo for 90, π sobre 2, esse cosseno dá zero e esse produto escalar dá zero. Então, esse C é um vetor que é ortogonal tanto a A quanto a B. Então, se eu calcular o produto escalar de A com C, obrigatoriamente vai dar zero, o cosseno de 90, que é o ângulo entre eles, dá zero. Mesma coisa, escalar B com C dá zero. Então, nós temos aqui duas equações e precisamos encontrar uma solução entre as possivelmente infinitas soluções para essas duas equações. Vamos tentar reescrever essas equações para ver se a gente tira mais alguma informação, né? Então, calcular o produto escalar A com C é multiplicar A1 vezes C1, mais A2 vezes C2, mais A3 vezes C3. Então, vamos escrever isso aqui, né? A1 vezes C1, mais A2 vezes C2, mais A3 vezes C3. Então, está aqui. Essa é a primeira equação, que deve dar zero. Mesma coisa com B, né? Escalar de B com C, B1, C1, mais B2, C2, mais B3, C3. Temos aqui duas equações. A gente só não conhece C1, C2 e C3, mas são três incógnitas. Então, duas equações não são suficientes para achar a solução única. Mas a gente pode tentar encontrar uma solução. E a estratégia vai ser tentar eliminar uma dessas incógnitas aqui. Poderia ser C1, poderia ser C2, mas eu vou fazer com C3. Então, o que eu vou tentar fazer é deixar esse terceiro termo da equação de cima, da primeira equação, igual ao terceiro termo da equação de baixo. Então, elas têm o C3 em comum, mas falta um B3 na de cima e falta um A3 na de baixo. Então, vamos multiplicar toda a equação primeira por B3. Então, multiplica todos os termos aqui por B3. B3, B3, B3 e também 0 vezes B3 é 0. E do mesmo jeito, eu multiplico toda a equação de baixo por A3. A3, A3, A3. Se você prestar atenção nesse terceiro termo, como eles ficaram iguais, vai entender por que eu escolhi acrescentar o B3 na de cima e o A3 na de baixo. Então, essas duas equações agora têm termos em comum. Se eu combiná-las, se eu somar ou se eu subtrair uma da outra, vamos fazer assim, essa terceira parte aqui, que é igual, vai ficar zero. Aí eu faço isso com o resto da equação, né? Do lado direito, 0 menos 0 é 0. C2, B3A2 menos C2, A3B2. Vou colocar esse C2 em evidência. Para tentar organizar melhor aqui minha equação. Vou precisar de bastante espaço, né? Então, do termo da equação superior ficou A2 vezes B3 menos A3 vezes B2. O que eu fiz com C2, estou fazendo de trás para frente, né?
Vou fazer também com C1. Coloco C1 em evidência aqui. Estou pulando um passo aqui. Já estou colocando em evidência. Então, na equação de cima é A1B3 menos A3B1. Pronto, agora nós temos uma equação aqui, mas ainda temos duas incógnitas. Então, vamos tentar pelo menos encontrar uma solução. Eu tenho uma equação, uma soma de dois termos que dá zero. Então, eu tenho que concluir que esses dois são iguais com sinais opostos. Uma maneira de enxergar isso aqui, ó, vamos supor que esse meu C1 aqui é exatamente igual ao que tem aqui. Eu vou chamar de C1. Então, eu vou reescrever a equação de cima com C1 aqui e C1 aqui. Enquanto o meu C2, que é aquilo que eu quero calcular, estou supondo que é exatamente igual ao que está aqui, ó. Se fosse esse o caso, vou botar C2, reescrevendo a equação, eu tenho C2 vezes C1, C2 vezes C1, mais C1 vezes C2. Isso aqui não dá zero. Para dar zero, esses dois têm que ser iguais. Então, eu tenho que mudar o sinal de algum deles. Vou mudar esse aqui, por exemplo. Então, vou dizer que esse aqui é igual a menos C2. Agora sim, eu tenho uma equação que dá zero. Então, portanto, se o que está aqui de roxo for igual ao C2 e o que está de amarelo for igual ao C1, eu tenho uma solução para essa equação. E aqui, então, eu encontro a primeira coordenada. C1 é igual a A2B3 menos A3B2. Então, vou escrever isso aqui. A2B3 menos A3B2. Então, aqui, ó, são muitas letras, mas como eu conheço as coordenadas de A e B, eu já calculei a primeira componente C1, que é essa aqui, ó. Agora, do mesmo jeito, eu escrevo e calculo C2. C2, lembra que eu estou trocando o sinal, então eu vou começar por A3B1, menos A3B1, né, mas eu vou começar com ela positiva, trocando de sinal. A3B1 menos A1B3. Tenho a segunda componente, que é o C2. Falta só calcular C3, mas aí, como eu já tenho C1 e C2, basta escolher uma dessas equações aqui. Eu posso escolher essa primeira, por exemplo, aqui, vou botar um asterisco, e substituir aqui C1 e C2 e isolar, calcular o C3. Claro que eu multipliquei toda essa equação por B3, então eu não preciso, na hora de substituir, levar em consideração o B3. Então eu vou reescrever toda essa equação aqui, substituindo C1 e C2. Então ela vai ser A1, que é esse primeiro termo, que multiplica C1, que está em amarelo, né? Eu já vou deixar ele entre parênteses aqui. C1 já vou substituir aqui o A2B3, que é o valor que eu já encontrei para C1. Menos A3B2. Esse menos ficou meio torto aqui, mas é menos. Aí o segundo termo é mais A2C2. Então, vou botar aqui mais A2C2. C2 é o que eu calculei de roxo ali. Já posso isolar. Isolar não, substituir por A3B1 menos A1B3. Isso aqui, ó. Pronto. E o último termo é mais A3C3, que é justamente o que eu quero calcular, que é o C3. Então, vou escrever aqui mais A3C3 igual a zero. Essa parte aqui você não precisa mais da minha ajuda, né? Pode isolar aqui, né? É um monte de número, mas são só números. Estão representados por letras, mas são números.
Uma coisa que dá para fazer é dá para aplicar a propriedade distributiva aqui. Então aqui fica A1, A2, B3 menos A1, A3, B2. Mais, aplica a propriedade distributiva aqui, A2, A3, B1 menos A1, A2, B3. Estou precisando de mais espaço aqui, mas agora eu já substituí, né? Estou só resolvendo essas equações. Mais C3 igual a 0 vezes A3. Algumas coisas eu consigo simplificar aqui. Por exemplo, acho que só tem dois termos iguais. A1, A2, B3 é igual a esse A1, A2, B3 aqui com o sinal oposto aqui, ó. Então essa soma dá 0. Nesse momento eu posso dividir toda a equação, os dois lados dela, por A3, porque o A3 está comum a todos os termos que sobraram aqui. Então eu estou dividindo os dois lados por A3, claro que dividir 0 por A3 dá 0, então eu não preciso nem escrever aqui, né? Então esse A3 aqui, acho que eu vou fazer de outra cor, peraí. Pode ser de vermelho. Esse A3 aqui, ó, depois que eu já substituí o resto, eu posso cortar esse A3. Aqui, então primeiro eu eliminei esses termos da soma, depois eu dividi por A3, estou economizando uma linha aqui. E agora eu vou isolar esse meu C3. Mantenho ele desse lado da equação. Aí do outro lado eu vou somar A1, B2 aos dois lados da equação. Então esse aqui do outro lado ficou A1, B2 menos, aí eu subtraio A2, B1 desse lado da equação, ele aparece no outro lado da equação. A2, B1. Então, encontramos as três componentes de C. C3, C2 e C1. Esse é um vetor que é ortogonal tanto a A quanto a B. E essa operação, essa maneira de encontrar é o que a gente chama de produto vetorial entre A e B. E o símbolo é dado por esse símbolo de multiplicação aqui. É outra maneira de multiplicar vetores, né? Não só multiplicar o produto escalar, como o produto vetorial. A e B. Então é isso que a gente encontrou aqui, o vetor C é chamado de produto vetorial entre A e B. Essa é uma maneira complicada, mas é intuitiva de chegar nessa forma. Existe um caminho mais curto para chegar nesse mesmo resultado, que é a partir de um determinante, que é uma coisa que a gente vai ver no próximo vídeo. Só para, na prática, na hora que você tiver que calcular o produto vetorial, você não ter que seguir todos esses passos, nem ter que lembrar dessa fórmula aqui, tá? É um caminho mais curto.